Beleza? Valeu, bicho. Agora, tem um resultadozinho que é muito útil para você fatorar polinômios, funções polinomiais, que tem as suas aplicações, tem o seu valor no cálculo. Por exemplo, nesse exercício aqui, ó, eu coloco, tem um exercício aqui que eu coloco para você. Seguinte, na aula 10, né, que eu vi isso. Fatore a função polinomial. Ó. Fatore a função polinomial. F de x igual a x3 mais 4x2 mais 3x mais 2. Essa é simples de você fatorar, tá? Essa é simples de você fatorar porque você tem o seguinte. Você tem o seguinte. Usando a propriedade distributiva por pedaços, né? Você chega aqui, coloca o x2 em evidência. Então fica x ao quadrado vezes x mais 4, mais 3 vezes x mais 4. Aí você fatora e fica x mais 4 vezes x2 mais 3. E aí aqui você estuda sinal, conclui que essa função polinomial só tem uma raiz real, que é menos 4, porque esse produto aqui é zero, se x mais 4 é zero, que x2 mais 3 é diferente de zero, qualquer que seja o x real. Então você tem que isso aqui é zero, se somente se x é igual a menos 4. Consegue estudar sinal, o sinal disso aqui é o sinal de x mais 4, ok. Mas se eu tivesse passado essa daqui, ó, esse exemplo aqui, aí era diferente. Proceder desse jeito ia ficar um pouco mais complicado, se bem que dá para fazer uns arranjos, mas a fatoração tá gravando aí, Cristiano? Ó, fatoração de fatore a função polinomial. Fatore a função polinomial 4x3 menos 3x mais 1. Ó, fatore a função polinomial f de x igual a 4x3 menos 3x mais 1. Mais 1. Tá? 4x3 menos 3x mais 1.
Ó, aí já fica um pouco complicado, né, para proceder dessa maneira, não é? Como que eu colocar em evidência? Tá? E aí? Tá? Aí lembra que você tem o teorema de D'Alembert, que diz que se P é raiz de um polinômio, que foi que chama? Se P melhorou? Se P é raiz de um polinômio, então esse polinômio é divisível por x menos P. Se P é uma raiz de um polinômio, esse polinômio é divisível por x menos. Mas fica a questão, como é que eu acho a raiz de um polinômio? Tá? Aí tem um resultadozinho muito útil, que é esse seguinte. A raiz desse polinômio é a raiz de y. A raiz de y, né? A raiz desse polinômio aí. É o quê? Raiz de y. Raiz de quê? Y. Y. É de x igual a y igual a 4x, a terceira, 3x mais 1. Não, eu quero achar o que é a raiz de uma função polinomial. É o número real que anula a função polinomial. O número P está o que f de P é 0. Isso aqui é raiz, eu já dei essa definição. Aí tem uma proposiçãozinha que é a seguinte. Sejam P o número inteiro, P o número inteiro, tá? AN, N natural, você tem AN, A1, A0, números também inteiros, e F, a função polinomial, dada por f de x igual a índice n, x elevado a n, mais A1x mais A0. Qualquer que seja o x real. O principal dessa proposição diz o seguinte, olha, veja bem, P é inteiro e os coeficientes da função polinomial são todos inteiros. Tá? Então a proposição diz o seguinte, se P é raiz de f, então o P divide a 0. Mostrou, não mostrou para vocês? Uma parte para descobrir se o número é irracional ou não. Aí ele fala que se... Tá. Aí prova. Ó, se P divide a 0, se P divide a 0, não. Se P é raiz de f, então f de P é 0. Isto é, tá? Você tem a n vezes P elevado a n mais A2 P ao quadrado, mais o quê? Mais A1P, mais A0 é 0, que é raiz, né? Logo, você conclui o seguinte. Logo, dessa igualdade aqui, você tem que o A0 é igual a menos
ANPN menos A2P2 menos A1P. Passa tudo para o outro lado. Ou seja, você pode colocar o P em evidência. Então fica P vezes menos AN, P elevado a N menos 1, menos que A2P menos A1. Então você tem que o A0 é P vezes esse valor. Acontece que pela propriedade do fechamento, cada parcela dessas, por ser produto de números inteiros, é um número inteiro. E aí, quando você olha para o todo, você tem soma ou diferença de números inteiros. Isso dá inteiro. Então, essa igualdade aqui é verdadeira, e não deixando de observar que esse número, ANP elevado a N menos 1 menos A2P menos A1, isso é um número inteiro. Ou seja, o A0, se P é raiz de F, então esse A0 é o produto de P por outro número inteiro. O que é que isso diz? Isso diz que o A0 é múltiplo de P. Em verdade, o melhor dizer aqui é que o A0 é múltiplo de P. É múltiplo, para eu não me comprometer, né? Múltiplo de P. Então a conclusão, Esse número tem que ser diferente de zero, senão vai ser só P vezes zero. Mas veja bem, ó. Quando eu coloquei aí, engloba todos os casos. Porque se o A0 for zero, zero é raiz e zero é múltiplo de zero. Zero não divide zero, mas zero é múltiplo de zero. Entendeu? Então, P, por isso que eu coloquei assim, para não me comprometer. A0 é múltiplo de P. Então, é a conclusão. Está aqui, ó. Logo, A0 A índice 0 é múltiplo de P. Da maneira que eu coloquei, isso funciona até quando P é zero. Quando P é zero, não. Quando A0 é zero. Tá? Eu coloquei como múltiplo. O zero não divide ninguém. A0 é múltiplo. Esse resultado, ele é muito útil, porque quando o A0 é diferente de zero, a busca pelas raízes inteiras, ela fica restrita ao conjunto dos divisores do A0. Observe, ó. A busca pelas raízes inteiras. Esse teorema, ele restringe a busca pelas raízes inteiras. Ele diz, se P é raiz de F e P é inteiro, onde F é uma função polinomial com coeficientes inteiros, então o A0 é múltiplo de P. O A0 é múltiplo de P. Ou seja, eu sei aonde buscar as raízes inteiras de um polinômio com coeficientes inteiros. Primeira observação. Segunda, essa proposição é uma implicação. E a sua recíproca não é verdadeira. P dividir a zero é uma condição, ou a zero ser múltiplo de P, tá? Quando é uma condição necessária para P ser raiz, mas não é suficiente. É só você observar o seguinte, ó. Seja F a função polinomial dada por
f de x igual a x4 mais 2x2 mais 3. Qualquer que seja o x real. Como f de x é maior do que zero, e veja, ó, eu estou pegando uma função polinomial com coeficientes inteiros, todos são coeficientes inteiros. Como f de x é maior do que zero, como f de x é maior do que zero, qualquer que seja o x real, né? Não é maior, que é x4 mais 2x2 mais 3. Todas as parcelas são não negativas, sendo que a última 3 é positiva. Então isso aqui, f não tem raiz real. F não tem raiz real, ela não tem raiz. Logo, não tem raízes inteiras. Ou seja, daí nenhum divisor de 3 é raiz de f. Daí nenhum divisor de 3 é raiz de f. Quais são os divisores de 3? 1, menos 1, 3 e menos 3. Por quê? Por que eu estou falando isso? Bem, isso aqui não contradiz a minha proposição. Eu estou falando isso exatamente para mostrar que isso aqui não contradiz. O que isso aqui diz é que a recíproca desta proposição não é verdadeira. O fato de A0 ser múltiplo de P não é condição suficiente, não garante que P é raiz. A0 ser múltiplo de P não dá que P é raiz. O que eu tenho é, se P é raiz, então A0 é múltiplo de P, mas a recíproca não é verdadeira. Isto é, P dividir A0, ou A0 ser múltiplo de P, no caso que A0 é diferente de zero, o A0 ser múltiplo de P, o P dividido a zero, é condição necessária para ser raiz, mas não é condição suficiente. Em outras palavras, mas por que esse teorema é útil? Porque ele restringe a busca por raízes inteiras de uma função polinomial com coeficientes inteiros. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero que fatório. Ó, um pouquinho, tá? Observe, ó. Agora vamos ver o seguinte, ó. Desse teorema, o que é que eu concluo? Eu concluo o seguinte, ó. Se P inteiro é raiz de f de x igual a 4x3 menos 3x mais 1, então, qual é a minha conclusão? É múltiplo de A, né? O P, múltiplo não, cara. O P divide o A0 no caso em que o A0 é diferente de zero. Tá? Vai dizer assim, mas a cor correta, o A0 é múltiplo de P. Então, o 1 é múltiplo de P. Então, quem é P? P pertence ao conjunto menos 1 e 1. Preste bem atenção. Se P é raiz, P tem que pertencer a esse conjunto. Ou seja, não vá atrás de raízes inteiras em outro lugar que não seja nesse conjunto, você não encontrará.
As raízes inteiras em existindo estão aqui dentro. Então o que eu faço agora para calcular as raízes inteiras, se tiver? Calculo o valor da função nesses números. Tens quem é f de 1? Primeiro, vamos ver. 4 menos 3 mais 1. Isso daqui dá quanto? Dá 0? Meu querido, tudo você não entendeu a proposição, não? Se P é raiz de F, então o A0 é múltiplo de P. Mas eu acabei de dizer, está aqui o exemplo. Esse exemplo serve para quê? Para mostrar o quê? Que a recíproca desta proposição não é verdadeira. P dividir a 0 não necessariamente torna P raiz de F. P dividir a 0 é condição necessária para ser raiz, mas não é condição suficiente. Esta proposição aqui diz que P dividir a 0 é condição necessária para ser raiz. Ser raiz é condição suficiente para dividir a 0. Tá? Mas dividir a 0 não é condição suficiente para ser raiz. Então f de 1 dá quanto? Dá 2. E f de menos 1, quanto é que dá? Vamos lá. Menos 4 mais 3 mais 1. Isso aqui é quanto? Dá 0. Logo, o que é que eu posso afirmar? O número menos 1 é a raiz inteira de f. Eu posso usar artigo definido, porque o menos 1 só tem uma raiz inteira. Porque as raízes inteiras, elas precisam estar nesse conjunto. Como menos 1 não é raiz, então só 1 é raiz inteira. Daí, 1 é a, e eu posso usar artigo definido, é a raiz inteira de f. Inteira, preste bem atenção. Inteira de f. Pode ser que f tenha outras raízes reais. Bem, não sei, vamos ver se f tem outras raízes reais. Como é que eu descubro agora, hein? Agora eu vou usar o teorema de D'Alembert. Eu achei uma raiz inteira. Aí o que é que eu vou fazer? Vou dividir a função polinomial por x menos essa raiz inteira. No caso eu vou dividir por x menos 1. Entendeu? Porque eu não tinha isso, eu não tinha um modo de encontrar raízes. Agora eu tenho um modo de encontrar pelo menos as raízes inteiras. Mas tem que ser, isso só funciona para a função polinomial com coeficientes inteiros. Olha aqui, ó. Tem uma versão mais abrangente desta proposição, mas eu não vou atrás dela aqui não, porque eu quero essa, para cá, vou ser simples. Se P é inteiro e Q é inteiro diferente de 0, então o número racional P sobre Q é raiz da função polinomial, desculpa, se P é inteiro, Q é inteiro diferente de 0, e P sobre Q, o número racional P sobre Q é raiz da função polinomial, então o A0 é múltiplo de P e o AN é múltiplo de Q. Talvez tenha sido essa versão que o Júlio passou para você. Mas é só trabalhar um pouquinho aqui que você consegue. Tá aí? Tá bom? Então veja bem, daí 1 é raiz inteira de f. Agora o que é que eu faço? Uso o teorema de D'Alembert, porque o meu objetivo é fatorar, tá? Achar essa raiz inteira foi um auxílio
para a fatoração. Será um auxílio para a fatoração. Então eu vou pegar agora, ó, o que é que eu vou pegar? Vou pegar o meu polinômio, a minha função polinomial, qual é? 4x3 menos 3x mais 1, e vou dividi-la por quem, hein? X menos P. O P é 1, x menos 1. A divisão dá exata. O teorema de D'Alembert diz. É só fazer. Mas eu preciso dividir para achar quem é o outro fator. 4x3 por x. 4x2. É x mais 1. É x mais 1, desculpa. É x mais 1. Que é x menos P. X menos menos 1. Então fica 4x3 por x, 4x2. Então aqui fica o quê? Menos 4x3, mais 4x2 fica menos 4x2. Aí faz a conta, isso vai embora. Então fica menos 4x2, tem o menos 3x aqui, mais 1, tá? Aí 4x2 por x dá quanto? Menos 4x. Aí multiplica, aí vai dar menos 4x, vai dar mais 4x2. E aqui vai dar o quê? Vai dar menos 4x, fica mais 4x. Aí quando faz a conta, esse vai embora, então fica o quê? X mais 1. E o resultado dá quanto? 1 aqui. Então, e fica 1 vezes x mais 1, aí fica menos x menos 1, dá 0. Como eu já sabia que ia dar, o teorema de D'Alembert garante isso. Mas eu dividi porque eu preciso fatorar. E a fatoração eu consigo quando eu faço a divisão, que é garantida. Daí de onde? Disso aqui, desse algoritmo, o quê? O 4x2, 4x3 menos 3x mais 1, tá? É igual a quê? A x mais 1 vezes 4x2 menos 4x mais 1. Acontece que, aí a pergunta, dá para fatorar mais? Dá para fatorar isso aqui? Eu acho que não. Vamos ver. Olhando para cá, quem é o delta aqui, hein? Quem é o delta nesse caso? Dá para fatorar sim. Dá para fatorar sim. Isso aqui, acho que não, ó, besteira. Isso aqui é um quadrado perfeito, animal, né? Isso aqui é um quadrado perfeito. Como é que dá? O delta dá 0, né? O delta dá 0, quadrado perfeito. Então isso aqui é, ó, é o quê? É x mais 1 vezes o quê, hein? Dá 2x menos 1 ao quadrado. Perfeito. Tudo é a fatoração. Quem são as raízes dessa função polinomial? Menos 1. E a outra, ó, a outra, que é a outra raiz, quem é? O meio, tá? Tá aí? Portanto, isso aqui vale qualquer que seja o x real, tá? Isso aqui vale qualquer que seja. Deixa eu enfatizar aqui, por quê? Porque como vale para ações reais, uma das conclusões é que menos 1 e 1 meio são as raízes reais de f. E o meio é raiz, e você vê, ó, o polinômio, ó, o polinômio está aqui, 1 meio, ó. O P é 1, que é 2, ó. O P divide o termo independente e o denominador 2 divide o 4. É a extensão desse resultado.
a extensão desse resultado sejam P inteiro, a extensão desse resultado seja um P inteiro, vou aproveitar aqui para fazer, seja um P inteiro, Q inteiro diferente de zero, isso aqui, se P sobre Q é raiz de F, então A0 é múltiplo de P e AN é múltiplo de Q. E a demonstração é só tem um trabalhinho a mais que você, AN é múltiplo de Q. Tá? É a forma mais expandida, a forma mais completa, tá? Isso aqui serve para encontrar as raízes, mas veja bem, ó, as raízes racionais de uma função polinomial com coeficientes inteiros. E eu dei aqui a demonstração da versão. Achar as raízes reais. Hã? As raízes reais. Aí as raízes reais não é por aqui não. Foge disso. Porque quando eu pego as raízes reais, eu estou fora dos racionais. E fora dos racionais, eu saí dos inteiros, saiu tudo esse negócio de divisor, aí é outros métodos. Quando você... Deixa eu só falar, tem outra coisa engraçada, tá? Quando você tem, por exemplo, você tem uma fórmula fechada, bonitinha, para achar todas as raízes reais de uma função polinomial de grau 3, tem também para achar todas de polinômio de grau 4. Tem essas fórmulas imensas. Não tem a fórmula de Bhaskara para 2, né? Tem umas fórmulas para 3, para 4. Agora, para 5, tem um teorema interessantíssimo, que diz o seguinte: dependendo da configuração dos coeficientes do polinômio, dependendo de como o polinômio como a função polinomial de grau 5 para cima, não é possível encontrar suas raízes reais usando as 4 operações aritméticas e as raízes eniésimas. Isso é equivalente a mostrar que nem toda construção geométrica pode ser feita só com régua e compasso. É um negócio belíssimo, é de álgebra abstrata, tá? Aí isso aí para você ver, você tem que fazer um curso de avançado do bacharelado em matemática, curso de álgebra abstrata. Porque você já viu todas as contas para achar quais são as operações que você sabe fazer? Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí vem as potências, né, que é um caso especial de multiplicação, e depois vem a operação inversa da potenciação, que é a raiz. E tudo que você faz conta com isso, não é não? E quando você acha as raízes, as fórmulas que dão as raízes cúbicas, se você vai achar um polinômio de grau 3, vai achar a raiz, na fórmula aparece o quê? Raiz cúbica. Polinômio de grau 2, quadrático, a fórmula aparece raiz quadrada para achar as raízes. Polinômio de grau 3, espera-se que apareça a raiz cúbica, e aparece. Polinômio de grau 4, vai aparecer o quê? Raiz. Na fórmula que acha as raízes, a fórmula lá, vai aparecer raiz 4. Aí o polinômio de grau 5, espera o quê? Que na fórmula apareça o quê? Raiz 5. Só que tem polinômios de grau 5 que você não consegue expressar, ele tem raízes reais e você não consegue expressar essas raízes usando as 4 operações fundamentais mais as raízes eniésimas. Engraçado, né? Hã? Rapaz, é lá da álgebra, aí você, eu acho que nem nome tem, mas equivale a
a você não poder construir qualquer coisa só geométrica, só com régua e compasso. Tá? Você não pode, por exemplo, dividir um ângulo em 3 ângulos congruentes só com régua e compasso. Né? Tem certas... A gráfico dela é um gráfico louco? É um gráfico dessas funções aí, esses polos não, é um negócio muito louco. Não, aí não é tão louco não, tá? Não é uma coisa também do outro mundo gráfico. Não. O que eu digo é que certos polinômios não se acha as raízes, tem raízes e não se acha as raízes com as 4 operações fundamentais e as raízes eniésimas, tá? Então tá aí. Vamos ver, antes que eu... Quanto tempo aí, Cristian? Já está com tempo, né? Quanto tempo aí? Quanto? Encerra. Tu deixou esse tempo todo, cara? Não, dá arrumar.